Damn Reincarnation, capítulo 215. A Sala Escura, 8. A imagem de Vermouth começou a tremer, mas não desapareceu imediatamente. Em vez disso, a imagem do humano chamado Vermouth Lionheart, de 300 anos atrás, se espalhou como partículas, e à medida que as partículas se dispersavam, elas se transformavam em miríades de faíscas. A mão de Eugene caiu lentamente. Ele não disse palavras de despedida à imagem de Vermouth quando ela desapareceu. Ele sabia que não chegaria a ele de qualquer maneira. Eugene sabia que a maioria das pessoas reconheceria Hamel como sendo indisciplinado, mas, em sua opinião, Vermouth era mais indisciplinado do que qualquer outro. A maior diferença entre você e eu é que tudo o que você fizer será sempre embalado de uma forma que pareça plausível, resmungou Eugene. Ele estava tão acostumado a ouvir coisas como: deve haver uma razão, afinal, é o Vermouth. Ou deve haver uma razão, provavelmente era inevitável, toda vez que Vermouth fazia alguma coisa. Mas quando Hamel elaborava um plano meticuloso e o colocava em ação, era recebido com comentários como: ei, seu maluco, por que está ficando agressivo de novo? Hamel, o que quer fazer? Como esperado do Hamel. Pelo menos, era assim no passado. Eugene riu enquanto relembrava seu passado, suas mãos estendidas em direção às faíscas esvoaçantes. Claro, Vermouth teria um motivo para fazer o que estava fazendo. Mas desta vez, ele não informou ninguém com antecedência e agiu por conta própria, e Eugene, ou melhor, Hamel, foi pego nisso. Mas Eugene não se ressentiu dele. Por enquanto. Hamel acreditava em Vermouth. Embora não soubesse por que tinha que ser ele, ou por que Vermouth havia feito tal coisa, ele ainda confiava. As palavras de seu companheiro estavam se espalhando profundamente em seu coração. As palavras vibraram em suas veias, espalhando sentimentos e gravando profundamente em sua mente. Hamel, se quer matar todos os demônios e os reis demônios, se você quer salvar o mundo. Vermouth planejou a reencarnação de Hamel com o propósito de matar os demônios e os reis demônios, o que não conseguiram alcançar 300 anos atrás. Vermouth havia planejado tudo para finalmente permitir que todos os desejos de 300 anos atrás se tornassem realidade. Só por isso, Eugene poderia perdoar Vermouth por tê-lo reencarnado. O Vermouth que acabei de ver é de antes dele abrir um buraco no coração de Sienna. Apenas tornava mais difícil para Eugene nutrir qualquer ressentimento contra ele. Até a própria Sienna havia pedido a ele que não se ressentisse do companheiro. Vermouth ainda escondia muitos segredos. Ele nunca revelou tudo sobre si mesmo, sempre dizendo que não podia, que não tinha escolha. Sempre pareceu solitário. Ele riu algumas vezes durante a interação de Eugene com ele agora, mas seus sorrisos eram muito mais secos do que o que Eugene lembrava. As faíscas giratórias finalmente se acalmaram, e apenas uma chama ardente permaneceu no lugar da visão de Vermouth. Eugene olhou para a chama sem ficar nervoso. A chama não parecia especial em termos de aparência. Era branca, como qualquer chama criada com a fórmula da chama branca. Eugene também não conseguia sentir nenhum calor real emanando dela. Era uma chama criada a partir de mana pura. Eugene lentamente estendeu a mão em direção à chama. Ele se perguntou se deveria evocar a fórmula da chama branca em resposta, mas ela se moveu antes que ele pudesse agir em seus pensamentos. A chama surgiu e envolveu a mão de Eugene em um movimento rápido. Não havia como estar quente, mas Eugene sentiu o calor vindo dela enquanto envolvia sua mão. No entanto, o fogo não queimou suas roupas ou sua pele. Em vez disso, o calor penetrou lentamente em seu corpo. A chama entrou pelas pontas dos dedos, depois fluiu por seus vasos e aqueceu seus ossos, fazendo sua mana ferver. Os lábios de Eugene se curvaram em um sorriso. Ele imediatamente fechou os olhos e sentou-se no local, concentrando-se na chama furiosa dentro de seu corpo. As 6 estrelas pairando em torno de seu coração aceleraram a vontade de Eugene, e a fórmula do anel de chamas amplificou sua mana enquanto a mantinha no lugar e impedia que vazasse. Enquanto se concentrava, a chama relâmpago que residia em seu corpo também respondia à fórmula do anel de chamas. Enquanto estava na casa principal, Eugene treinou a fórmula da chama branca na caverna da raiz da árvore do mundo, localizada no fundo do lago. Cada vez,
Os espíritos da árvore do mundo se aproximavam de Eugene enquanto ele treinava, mas em vez de tentar forçá-los à obediência, Eugene se aproximava dos espíritos enquanto esperava por harmonia e relacionamento. No final, seus esforços valeram a pena. A chama relâmpago imbuída na mana de Eugene foi o resultado de um encontro entre sua mana e um espírito da árvore do mundo. Como os espíritos primordiais e os espíritos da árvore do mundo não possuíam um ego, mas também era impossível treiná-lo ou criá-lo à vontade de Eugene, pois era fundamentalmente um espírito. No entanto, enquanto treinava na raiz da árvore do mundo, Eugene conseguiu fundir os espíritos da árvore do mundo com a chama relâmpago, enquanto treinava a fórmula da chama branca. Mas isso resultou em outro problema. Lidar com a chama relâmpago maior provou ser difícil. O maldito flash trovejante era ligeiramente diferente da mana, dificultando o controle de Eugene. Então, Eugene finalmente selou a amadurecida chama relâmpago no fundo de seu núcleo, embora ele a tenha liberado parcialmente sempre que necessário. Crack! A chama relâmpago entrou em erupção livremente, fazendo com que Eugene se sentisse tonto por um momento. Mas manteve um controle de ferro sobre sua consciência e guiou sua mana. A erupção da chama relâmpago fez com que a própria chama de Eugene queimasse fortemente, o que por sua vez fez com que a chama recém-adquirida conectada a ele também explodisse. Embora esta chama não pertencesse a Eugene por natureza, naquele momento ela ressoou e respirou com ele como se tivesse nascido dele. A chama continuou a se infiltrar dentro de Eugene. Eugene não tinha utilidade para sua visão no momento atual, então fechou os olhos e contemplou os eventos que estava vivenciando. Mesmo que não tivesse ativado a ignição, descobriu que seus núcleos estavam se movendo de uma forma incomum. Eles estavam girando cada vez mais rápido sem fim. E a mana contida dentro também continuava a explodir sem fim à vista. A chama que se infiltrou acariciou seus núcleos e os refinou, mudando a natureza das explosões contidas em seu interior. Doeu muito. A chama recém-adquirida e as explosões estimularam os 6 núcleos, e a chama relâmpago explodia em intervalos aleatórios enquanto tentava permear a chama da fórmula da chama branca de Eugene. Era isso que ele deveria estar experimentando? Eugene não sabia dizer. E se o fogo selvagem e o raio o paralisassem? No entanto, sua dúvida e preocupação duraram apenas um momento. No final, tudo estava acontecendo dentro de seu corpo, então mesmo que ficasse aleijado, era porque havia falhado. Mesmo diante de uma situação inesperada e tensa, Eugene ainda se sobrecarregava com tais pensamentos. No entanto, ele poderia ficar mais tranquilo pensando que dependia dele porque, embora fosse um pouco clichê, Eugene acreditava em si mesmo. Crack! Ele foi acordado de seu estado semicomatoso, devido a um som estranho vindo de dentro de seu corpo. Por quanto tempo eu estava fazendo isso? Lembrava-se de olhar fixamente para as chamas e fechar os olhos assim que achou desnecessário continuar olhando. Lembrava-se de manusear a chama que permeou seu corpo e depois se sentar no local para se concentrar melhor. Foi aí que seus pensamentos sumiram. Não houve necessidade de pensar depois. Ele estava totalmente concentrado. Mas para quê? Estava tentando controlar a chama? Ou estava tentando se impedir de queimar completamente? Bem, isso não é importante. Ele estava se concentrando, embora não soubesse até que ponto. Então foi sacudido de seu estado de concentração por um som. O som de uma junta estalando, ou... Não, não era isso. Tinha sido o som de algo esmagando e quebrando. O que quebrou? Seus núcleos, os 6 núcleos que estavam girando e acelerando em torno de seu coração, quebraram. Os núcleos agiam como a fonte de mana produzida no corpo. Quando os núcleos de alguém fossem quebrados, isso resultaria na perda de toda a sua mana, e nunca mais seria capaz de manipulá-la novamente. No entanto, a mana de Eugene não foi espalhada, mesmo que seus núcleos tenham sido esmagados, porque haviam se reformado. Embora seus núcleos não fossem tão distintos quanto antes, eles brilhavam mais e giravam mais rápido em resposta à mana de Eugene. A fórmula da chama branca da família Lionheart permitia ao usuário expressar sua mana na forma única de uma chama, e seu método de distinguir entre conquistas era diferente em comparação com outros métodos de treinamento de mana também. A fórmula da chama branca usava a classificação das estrelas,
contando os núcleos que se dividiam ao redor do coração como estrelas. Atualmente, realmente havia 6 estrelas ao redor do coração de Eugene. Seus núcleos originais foram quebrados, e novos surgiram como estrelas. Sua chama diminuiu. Ufa! Eugene abriu os olhos enquanto exalava um longo suspiro. Havia um cheiro estranho. Eugene cheirou ao redor enquanto olhava para si mesmo. Ele ficou chocado com o que encontrou. Todo o seu corpo estava úmido. Era suor? Não. Não era só suor. Havia algumas impurezas escuras misturadas com o suor. Eugene pulou do chão enquanto enlouquecia. Sem chance. Eu perdi o controle porque estava muito cansado. Felizmente não foi bem isso. Eugene deu um suspiro profundo antes de tirar a roupa. Ele notou que algo semelhante à pele morta caía no chão sempre que movia seu corpo. Hã? Ele fez uma pausa enquanto tirava a roupa e esfregou a pele com as mãos. Sua pele pálida descascava como escamas, e a pele recém-exposta era tão branca e saltitante quanto a de uma criança. Reestruturação corporal. Não é o que eu pretendia, e também não é algo que eu precise na minha idade. No entanto, deve ter acontecido assim, porque meu corpo deve ter julgado necessário. Ele não conseguiu descobrir o motivo exato da reestruturação, mas Eugene deu um sorriso alegre. Não era apenas sua pele. Por mais habilidoso que Eugene fosse na manipulação de mana, ele não conseguia livrar seu corpo de todas as impurezas. Havia impurezas profundas dentro de seu corpo que não podiam ser queimadas por mana, e tais impurezas haviam sido acumuladas mais pesadamente em seus núcleos. Todos os núcleos existentes foram destruídos. Acho que todas as impurezas foram expelidas no processo. Eugene levantou-se e deu a volta. Seu corpo tinha sido originalmente leve e poderoso, mas ele se sentia como um estranho em seu próprio corpo recém-estruturado. Ele quase duvidou se seu corpo realmente era leve e poderoso antes da transformação, e a sensação de incompatibilidade que sentia provou que seu corpo havia melhorado. Está bom assim, murmurou Eugene antes de tomar nota de seus núcleos. As 6 estrelas da fórmula da chama branca giravam o tempo todo, e o mesmo era verdade agora. As estrelas de Eugene ainda estavam girando. Quando Eugene quis, as 6 estrelas brilharam intensamente e perseguiram umas às outras. Dentro de suas rotações, novas estrelas explodiram e criaram uma nebulosa. A chama relâmpago foi despertada junto com sua mana. Em vez de circular separadamente, a chama abraçava o raio. Eugene observou silenciosamente o fenômeno. A fórmula da chama branca recebeu esse nome, porque formava uma chama branca de mana. Mas se fosse chamada de fórmula da chama branca apenas com base na aparência da chama que produzia, então o que Eugene produziu agora não poderia ser chamado de fórmula da chama branca. Não gosto disso, murmurou Eugene com sinceridade. A chama que Eugene criou agora estava perto de um roxo escuro, que não era nada branco. Na verdade, Eugene não se importava muito com tal mudança. A cor da chama? O que isso importa? Enquanto fosse mais forte do que antes, era uma questão de comemoração. No entanto, o problema era Carmen Lionheart. Ela definitivamente ficaria animada quando visse a cor única produzida pela chama de Eugene. Talvez até desse um apelido terrível para a chama roxa de Eugene, e até tentasse mudar o nome da fórmula da chama branca. É roxo, então ela vai chamá-la de fórmula da chama roxa? Não, eu não gosto disso. Eugene estremeceu quando terminou de se despir. O cheiro era muito forte, então decidiu limpar suas roupas com magia antes de sair. Depois de limpar as roupas e vesti-las, Eugene olhou em volta pela última vez. Claro, não havia vestígios da chama depois que ela foi completamente absorvida por Eugene. Ele também não conseguia ver a visão de Vermouth em lugar nenhum. Adeus. Ele não tinha planejado dizer tal coisa, mas simplesmente saiu de sua boca. Foi um adeus à visão de Vermouth, que estaria esperando por Hamel por 300 anos, embora tivesse sido pré-gravada e não senciente. Eugene lembrou-se do sorriso seco dele. Eugene se virou com um sorriso. É um lugar que me hospedou por meio ano, afinal. Ele cruzou o círculo mágico e viu a porta localizada não muito longe. Há quanto tempo? Parecia que já fazia um bom tempo, e a julgar pela fome que sentia, parecia que um dia inteiro havia se passado. Me sinto um pouco mal. Todos estão esperando que eu saia na entrada da sala escura.
Ele estava se sentindo pressionado pelo olhar de Ancila ultimamente. Ele ouviu de Cian que, como faltava apenas meio ano para a Marcha dos Cavaleiros, Gilead, o chefe, precisaria partir para o Castelo dos Leões Negros com as elites dos Cavaleiros Leão Branco. Era para que pudessem realizar um treinamento conjunto com os Cavaleiros Leão Negro para se preparar para a Marcha dos Cavaleiros. Ancila parecia entender, mas também parecia deprimida com a ideia de se separar do marido. Portanto, era óbvio que ela gostaria de passar o máximo de tempo possível enquanto seu marido ainda estivesse ali. Mas Gilead estava sendo arrastado para a sala escura quase todos os dias por causa de Eugene. A mãe pode tentar envenená-lo, afirmou Cian com uma voz prática. Claro, Eugene não morreria de qualquer veneno. No entanto, a senhora da família Lionheart não daria qualquer veneno comum, não é? Devo mandá-la de férias para um lugar paradisíaco? Eugene se perguntou. Ele poderia mandá-la embora, apenas ela e Gilead. Ancila não mostraria abertamente como estava feliz, mas certamente aceitaria a viagem como um presente se ele insistisse. Eugene não sentia piedade filial pelos dois, mas ainda considerava Gilead e Ancila parentes próximos. Eugene abriu a porta. Então, o mínimo que posso fazer por eles é... Sua linha de pensamento foi repentinamente interrompida por algo se lançando contra ele. Era Carmen Lionheart, jogando o punho no rosto de Eugene sem qualquer hesitação. Não era só ela também. Gilead e Dion atacaram Eugene de ambos os lados, procurando subjugá-lo completamente. Os três deveriam ser habilidosos e sincronizados. Afinal, trabalharam juntos repetidamente para dominá-lo no último meio-ano. Havia uma razão simples pela qual atacaram imediatamente. Eugene estava na sala escura por muito tempo. Eugene pensou erroneamente que era um dia, mas na verdade, 3 dias já haviam se passado desde que entrou na sala escura. Os três se revezaram guardando a entrada nos últimos 3 dias. Os fardos físicos e mentais não eram significativos, mas estavam preocupados com Eugene. Depois de declarar com confiança sua intenção de superar a sala escura, ele não saiu por 3 dias. Então não puderam deixar de pensar que algo deu errado. No entanto, era impossível para eles verificar, pois apenas uma pessoa podia entrar na sala escura por vez. Mas a porta se abriu de repente, e os três julgaram que seria melhor reprimir do que tentar avaliar a situação. Era sem precedentes alguém ficar na sala escura por 3 dias, então era razoável pensar que Eugene iria se enfurecer. Eugene não sabia de todos esses detalhes, mas o ataque combinado dos três era muito feroz. Ele não conseguia encontrar uma fuga, e os ataques eram muito rápidos para tentar falar. Então Eugene foi forçado a evocar sua chama. Quando pisou no chão, chamas roxas irromperam ao seu redor. Então acelerou usando flash trovejante e escapou por uma fenda fina em sua formação. Sou eu! Não é o fantasma, é Eugene! Essa chama... Um brilho apareceu nos olhos de Carmen e o rosto de Eugene se distorceu.